Bem, no vídeo passado eu ensinei como otimizar a função de uma variável apenas, uma variável independente, achar o ponto de máximo e mínimo. Falei sobre a condição de primeira e segunda ordem e o passo a passo para resolver isso daí. Entretanto, eu deixei uma lista de exercícios para vocês com vários gabaritos em que algumas funções vão além do que eu expliquei. Tá? Lá no exemplo que eu utilizei para explicar a otimização, eu usei uma função de segundo grau. Né? Agora, nesse vídeo, eu vou ensinar uma função constante e uma função linear, tá bem? No próximo vídeo, eu vou ensinar uma função de terceiro grau. Então, vamos lá. Então, vou pegar o exercício da lista que eu deixei para vocês com gabarito, tá bem? Então, lá no exercício 2, né, letra F, tinha uma função assim. É uma função de x igual a 100, ou seja, essa função é constante, que independente do valor de x, não altera o valor valor da função. Então, como otimizar essa função, achar seu ponto de máximo, mínimo de inflexão? Segundo a condição de primeira ordem, você vai lá e faz a primeira derivada da função. Se você derivar essa função, estou derivando aqui, ó, a primeira derivada dela é igual a zero. Tá? Bom, aí eu chamei de segundo passo, ainda dentro da condição de primeira ordem, igualar a zero a primeira derivada. Ora, se você fez a primeira derivada é zero e você igualar ela a zero, para achar o valor de x, tá zero igual a zero. Não tem nenhum x aqui para você resolver pela álgebra a equação e encontrar. Tá? Então, o que significa isso, na verdade? Significa que numa função constante, nós não temos ponto de máximo mínimo, porque a função não tem nenhum ponto de inflexão. Tá bem? Então, eu fiz o gráfico aqui novamente para vocês. Olha lá, a função constante que está aqui para a gente, essa daqui, ó. Independente do valor de x, o valor da função aqui em vermelhinho não muda, né? Então, quando x é 0, o valor da função é 100, x é 1, o valor é 100, x é 2, o valor da função é 100, assim por diante. Então, veja que 100 é o intercept, né? Também onde corta o eixo y. Então, veja, não tem inclinação essa curva, não tem ponto de máximo, não tem ponto de mínimo, não tem ponto de inflexão. Então, ora, por isso que você não conseguiu achar, quando você chegou no segundo passo, aqui deu zero igual a zero. Porque não faz sentido, não dá para você achar realmente os pontos estacionários aqui dessa função, tá bem? Então, caiu uma função constante, pedir para você otimizar, achar os pontos críticos, o ponto de, para depois achar o ponto de máximo e mínimo da função, não dá, porque ela não tem. Não existe ponto de máximo, mínimo, ponto de inflexão nessa função, tá bem? Então, já sabe, isso para qualquer função constante. Agora, vamos para uma função linear, que eu deixei para vocês lá na lista de exercício também. Então, a função que eu deixei para vocês lá, do exercício 2, né, letra y, 10x mais 2. Então, é uma função linear, né? O maior expoente aqui do x, da variável independente, é 1. Uma função linear, função polinomial de primeiro grau, né? O pessoal não costuma falar muito isso, uma função de primeiro grau. Então, condição de primeira ordem. Você vai lá e deriva a função. Então, a derivada dessa função a derivada de 10x é 10. Derivada de 2 é 0. Né? 2 é um termo constante, 0 é a derivada. E aqui é um termo linear, é o próprio coeficiente angular. Né? Então, lembra lá da regrinha do expoente, enfim, não vou explicar isso aqui agora. Segundo passo, você iguala essa função igual a 0. Para achar o valor de x, né, os pontos críticos que vão te levar ao máximo, mínimo da função ou de inflexão. Quando você igualou isso aqui a 0, eu já expliquei no vídeo anterior porque que a gente iguala a 0, qual que é a lógica disso daí, né? Bom, deu 0 igual a 10, não faz sentido nenhum 0 igual a 10, né? Como que 0 vai ser igual a 10, né? Você deveria ter um x aqui para resolver por álgebra esse segundo passo e encontrar o valor de x. Né? O que acontece é o seguinte, numa função linear, não é possível encontrar o ponto de máximo e mínimo por essa técnica de otimização, certo? Não é que não é que ele não tem, não existe o ponto de máximo e ponto de mínimo, mas não é possível você encontrar. Por quê? Porque não existe um ponto de inflexão, onde a curva muda seu formato de crescimento. Então, aqui, ó, um gráfico dessa função linear. Ó, eu fiz lá no software.
Então, veja que o intercepto, ó, que é um pouquinho acima de zero, é 2, né, esse termo constante. E ela tem esse formato, essa função. Conforme aumenta x, o valor da função vai aumentando, né, porque o coeficiente é positivo, né? Então, veja, se você tender ao infinito os valores de x aqui, você vai pondo quanto maior for o valor de x, maior é o valor da função. Se você for para o outro lado da função aqui, para x negativos, quanto menor for o valor de x, menor vai ser o valor da função. Então, o problema é que você não tem um ponto de inflexão que você vai ter aquela curvinha de máximo ou aquela curvinha de mínimo. Então, essa técnica não permite a gente encontrar o ponto de máximo e mínimo dessa função. Na verdade, ele seria o infinito, né? Ou o ponto de máximo seria até onde você ir com x, aí, né? O ponto de mínimo também. Então, aqui não é que não exista, né? Mas você não consegue encontrá-lo. Ele tende ao infinito, tá bem? Então, quando eu expliquei lá as regras de otimização de função de uma variável, eu dei um exemplo de função de segundo grau. Não dei de função linear, que eu estou dando agora, e de uma função constante. Então, uma função constante não tem como você... não existe. Na função linear, você não consegue encontrar. Tá bem? Então, agora no próximo vídeo, eu vou pegar um exemplo de uma função de segundo grau, que eu já expliquei no vídeo anterior, e em seguida eu vou ensinar uma função de terceiro grau, tá? Otimização. Então, é isso aí. Veja que, eu não ia falando, né? Mas veja que tanto na função constante quanto nessa linear, eu parei no segundo passo. Não tem mais o que eu falar. Não adianta mais eu fazer o terceiro e o quarto passo aqui, porque, né, se aqui eu já não vou conseguir achar o x que vai me levar ao ponto estacionário da função, então não há sentido eu pegar e fazer depois a condição de segunda ordem, né, ver a segunda derivada. Não faz sentido, tá bem? Então, não precisava nem ter feito isso. Se eventualmente caísse uma questão dessa na prova, falar, ó, uma função constante não tem ponto de máximo, mínimo, não tem ponto de inflexão. E a linear, você não consegue achar esse ponto, né, por essa técnica, porque não tem nenhum lugar que ela vai mudar a taxa de crescimento dela e ter uma inflexão, tá bem? Então, é isso aí. Vamos finalizar esse vídeo e vamos começar o próximo. Então, vai lá e olha o próximo que eu vou falar de uma função de segundo grau. Eu já dei um exemplo desse e vou dar novamente.